Olá! Será que o meu bebê precisa de treino para ter uma boa rotina de sono? Talvez você esteja ouvindo coisas assim: tem que treinar, senão nunca vai dormir. Se acostumar no colo já era. Deixa chorar, em 3 dias aprende. Mas ao mesmo tempo você olha para tua casa e vê um bebê que não tem horário, sonecas meio bagunçadas, noites imprevisíveis e você no meio desse fogo cruzado. Sem querer ser dura com o teu filho, mas também sem saber aonde começar a organizar tudo isso. Eu sou Camila Bamberg, criadora do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. E o objetivo desse vídeo hoje é te mostrar, com base em ciência, que existe sim um caminho do meio. A gente vai conversar sobre como o sono do bebê é construído biologicamente, o que é rotina, o que é ritual, o que é treino, o que os estudos mostram sobre rotina e qualidade do sono, o que realmente é esperado para um bebê em cada fase e como você pode organizar o dia e a noite sem cronômetro, mandando mais que o bebê e sem deixar chorar sozinho para aprender. E no final eu quero que você saia daqui entendendo: o meu bebê não precisa ser treinado, ele precisa ser guiado. Antes de falar de uma rotina, a gente precisa entender com quem estamos lidando. O cérebro de um bebê, principalmente nos primeiros meses, é um cérebro em construção. Os estudos mostram que os bebês nascem sem um ritmo circadiano maduro. O que isso quer dizer? Quer dizer que no começo o corpo dele ainda tem aquele relógio interno bem definido: dia é para ficar acordado, noite é para dormir. E as pesquisas com recém-nascidos mostram que os ritmos de sono e vigília, de melatonina e temperatura do corpo só começam a ganhar um padrão mais claro lá pela 6ª ou 8ª semana de vida e vão se organizando melhor ao longo dos primeiros meses. E outra coisa aqui importante: a melatonina, que é um hormônio que ajuda o corpo a entender que anoiteceu, ainda é pouco produzida pelo bebê pequeno. E alguns trabalhos mostram que até perto de 3 meses o bebê depende muito da melatonina que vem da mãe, inclusive pelo leite materno. Traduzindo então, ele não vem com um sistema pronto de fábrica, ele precisa de pistas externas para construir esse relógio interno. Luz, escuridão, rotina do dia, ambiente da noite e repetição. E além disso tudo, o sono do bebê ele é polifásico. Ele dorme em vários pedaços ao longo de 24 horas e não em um bloco só como o adulto. E as sociedades pediátricas mostram que, somando tudo, um bebê pequeno costuma precisar de algo em torno de 14 a 17 horas de sono em 24 horas, variando conforme a idade de cada criança. E por fim, os ciclos de sono são mais curtos. O bebê passa com mais frequência por fase do sono leve, se mexe, faz barulhinho, acorda mais fácil. Isso é uma proteção do sistema nervoso e não um defeito. Então guarda essa base: o cérebro imaturo, relógio em construção, muito sono no total, mas espalhado, e os ciclos curtos e leves. É em cima dessa biologia que a gente vai construir rotina e ritual. Não é rotina contra a biologia, é rotina a favor da biologia. Tá, agora vamos arrumar a bagunça das palavras que eu trouxe até aqui. Na internet tudo vira sinônimo, mas na prática as coisas são diferentes. A rotina é a organização do dia em uma ordem previsível. Não é que às 8h03 faz isso, às 8h27 faz aquilo. É saber que existe um desenho que se repete. Por exemplo, acorda, mama, fica um tempo acordado, cochila, acorda novamente, mama, brinca, cochila. E quando essa ordem se repete, o cérebro começa a antecipar o que vem depois. E isso traz sensação de segurança. E o ritual do sono é um pedacinho específico dessa rotina. É a sequência de passos que acontece toda vez de dormir.
principalmente antes do sono da noite. Por exemplo, a casa vai escurecendo, você faz a higiene, coloca o pijama, lê uma história, dá de mamar, canta uma música e coloca para dormir. E os estudos com crianças pequenas mostram que ter um ritual de sono consistente está associado ao quê? A adormecer mais rápido, menos despertares à noite, mais tempo total de sono e até melhor humor e regulação emocional no dia seguinte. E em bebês pequenos, dados mais novos também mostram que mesmo em lactantes, ter uma rotina de dormir em pelo menos 5 noites por semana se associa a noites mais longas e menos fragmentadas, e pais relatando menos dificuldade com o sono. Já o treino do sono, como é vendido por aí, costuma significar algum tipo de técnica estruturada para reduzir respostas do adulto. E muitas vezes com tempo de choro planejado e com foco em ensinar o bebê a dormir sozinho. E com estes treinos, mostra os estudos que os pais sofrem para aplicar essas técnicas. Eles têm dificuldade de lidar com o choro, o medo de prejudicar o vínculo, a sensação de ir contra o próprio instinto. E outros especialistas que são mais críticos a treinos rígidos, especialmente em recém-nascidos, lembrando que horários muito engessados, os métodos de deixar chorar, podem ir contra os ritmos naturais do bebê e gerar estresse e desespero total da família. E o que eu quero te mostrar até aqui é que o ritual, a rotina não são sinônimo de treino cruel. Você pode ter uma rotina muito bem desenhada, com um ritual poderoso, sem precisar usar essas técnicas que não combinam e nem condizem com a sua forma de maternar. Agora vamos encaixar então a rotina dentro da realidade de cada idade. Lembrando que cada bebê é um bebê, mas a gente tem algum padrão geral que ajuda muito a ajustar as expectativas. Por exemplo, bebês de 0 a 3 meses, o sono é totalmente espalhado, o bebê pode dormir entre 14 e 17 horas ao dia, somando dia e noite, acorda muito para mamar, não tem ciclo claro de dia nem à noite nas primeiras semanas. E os estudos já nos mostram que os hormônios, como a melatonina, começam a aparecer por volta da 6ª ou 8ª semana de vida do bebê e ganham força ao longo dos primeiros meses. Traduzindo, nesse período de 0 a 3 meses, não existe rotina rígida que faça sentido. O foco é segurança, livre demanda, bem conduzida, conforto, começar a dar pistas suaves o que é dia e o que é noite. Agora, bebês de 3 a 6 meses, o relógio interno já começa a responder melhor à luz e à escuridão. E muitos bebês aqui começam a ter um sono da noite mais longo. Surgem janelas de sono mais previsíveis e geralmente 3 a 4 sonecas ao longo do dia. E esse é um período em que as rotinas diurnas e o ritual noturno começam a fazer a diferença. E não para zerar despertares, mas para dar um esqueleto para o dia. Bebês de 6 a 12 meses, a maioria dos bebês aqui faz 2 ou 3 sonecas. O horário de acordar e dormir começa a ficar mais estável, a alimentação sólida entra com mais peso e muitos pais sentem que dá para ter uma rotina bem desenhada. É importante dizer aqui que mesmo nessa idade, despertares noturnos ainda são considerados normais. Tem bebês que acordam uma vez e tem bebê que acorda 2, 3 vezes. Então, primeira grande verdade que a gente precisa colocar na mesa: rotina e ritual não existe para prometer sono a noite inteira, para um cérebro que não foi feito para isso ainda. Eles existem para ajudar o bebê a saber o que vem depois, dar mais previsibilidade e ajudar o corpo e o cérebro dele a organizar melhor esse sono dentro do que é esperado biologicamente e possível para cada idade. Vamos olhar agora
especificamente para a rotina de dormir. Vários estudos em diferentes países mostram a mesma coisa. Crianças que têm uma rotina consistente antes de dormir têm um sono melhor de qualidade. Isso inclui adormecer mais rápido, menos despertares à noite, mais tempo total de sono, menos variação do horário de dormir e até melhora o humor e comportamento durante o dia. Estudos mais recentes com bebês pequenos mostrou que famílias que faziam um ritual simples de sono, pelo menos 5 noites por semana, os bebês eram menos frequentemente embalados ou carregados até dormir, dormiam por período um pouco mais longo à noite, tinham menos despertares e os pais avaliavam o próprio sono como melhor. Agora vamos descer para a prática. Como eu organizo o dia do meu bebê sem enlouquecer? O primeiro ponto aqui. Escolhe um horário aproximado de acordar, de despertar pela manhã. Observa por alguns dias qual é o horário mais comum de despertar espontâneo do seu bebê, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, e usa esse horário como base, lembrando que podem ter variações. Depois disso, entra o conceito de janela de sono. Em vez de decorar uma tabela, pensa assim: quanto menor o bebê, menos tempo ele aguenta acordado. Na prática, até uns 3 meses, em torno de 45 minutos a 1 hora, seu bebê consegue ficar acordado, às vezes até menos. De 3 a 6 meses, por volta de 1h30 a 2 horas. De 6 a 9 meses, de 2h30 a 3 horas. Depois disso, vai aumentando aos poucos. E aqui você não olha só o relógio, você observa os sinais de sono, que é o olhar mais parado, bocejo, esfregar os olhinhos, ficar mais irritado, se desorganiza no colo, fica inquieto. E sobre as sonecas do dia? Nos primeiros meses, tudo bem cochilar no colo, no sling, no carrinho, na cama, e até é melhor. O foco é não deixar o bebê viver só de microsonecas de 10 minutos, por exemplo, de 15 minutos. Alguns especialistas em sono infantil e entidades de saúde reforçam que, de dia, o ambiente pode ser mais claro, com o ruído normal da casa, e às vezes aqui é até comum um som contínuo, como a máquina de lavar, funcionando com ruído branco, natural. Isso ajuda o bebê a entender que dia não é minha mini noite, tudo no silêncio. Então, resumo do dia: clareza, vida acontecendo, sonecas respeitando as janelas, sequência, acorda, mama, brinca, cochila, sempre iguais. É assim que, com o tempo, o cérebro vai percebendo esse novo ritmo. Agora vamos para o momento que mais pega: a noite. A ideia aqui é transformar a noite em uma mensagem clara para o cérebro. Agora é a hora de dormir. Então, na prática, um ritual noturno pode ser algo assim, e você adapta a sua realidade. Por exemplo, começa diminuindo as luzes da casa, faz a higiene, troca a fralda, escova os dentes, se for maior, claro, o banho, coloca o pijama, cria um momento de conexão, uma historinha, uma música, uma oração, uma conversa calma. Oferece a última mamada num ambiente tranquilo. Acolhe esse bebê, ninando, cantando, fazendo o que funciona para vocês e coloca para dormir no ambiente de sono planejado. O que faz a diferença aqui não é o banho perfeito ou a música certa. É a repetição que dá sequência, noite após noite, com a casa colaborando. Luz baixa, menos ruído, nada de televisão, de telas, nada de celular aceso na carinha do bebê. E essa repetição manda um sinal para o cérebro, todo santo dia, que é a mesma mensagem: chegou a hora do sono, chegou a hora de dormir. E durante a madrugada, as orientações gerais também aparecem nas diretrizes. Manter o ambiente escuro ou na penumbra, falar baixo, não transformar a madrugada em horários de festa, alimentar, trocar, acolher e voltar para o clima mais calmo que é do sono. E de novo aqui, não é treino, é higiene de sono somada à consistência. E aqui, nesse ponto, vem a pergunta: tá, Camila, mas os métodos de treino funcionam ou não?
Alguns ensaios clínicos mostram que as técnicas como extinção graduada, que são aqueles métodos que o bebê é colocado acordado, os pais se afastam e voltam em intervalos crescentes, podem reduzir o número de despertares e o tempo que o bebê leva para dormir, sem encontrar impacto negativo em vínculo ou níveis de cortisol a longo prazo. Ao mesmo tempo, outros trabalhos e revisões discutem que muitos pais não se sentem bem com essas técnicas, sofrem com o choro, se sentem indo contra o próprio instinto ou não conseguem manter a consistência necessária para o método funcionar. E temos também especialistas em sono que apontam riscos de ampliar treinos rígidos em bebês muito pequenos. Lembrando que o sistema circadiano ainda é imaturo e que uma abordagem muito militar pode ir contra a capacidade biológica do bebê e de se autorregular. A minha proposta aqui não é demonizar quem escolheu fazer esse treino, nem dizer que toda técnica de comportamento é um abuso. Só que a minha proposta é te mostrar que existem outras ferramentas cientificamente embasadas, rotina diurna ajustada à idade, o ritual de sono consistente, o ambiente pensado, as respostas sensíveis ao bebê, e que já geram muita diferença na qualidade do sono, sem você precisar entrar em um processo que machuca o teu coração, em ver o seu bebê chorar. Então aqui, vamos amarrar algumas verdades importantes para você levar desse vídeo. Primeiro, o cérebro do bebê é imaturo, ele não nasce com um relógio pronto e nem com capacidade de dormir como um adulto a noite inteira. Os ritmos de sono, vigília e a melatonina vão aparecer e se fortalecer ao longo dos primeiros meses. Segundo, rotina e ritual ajudam de verdade. Estudos mostram que crianças com rotina consistente de dormir têm sono mais longo, menos despertares e melhor humor. E isso já aparece em lactantes, não só em crianças maiores. Terceiro, rotina não é rigidez, não é sobre seguir uma tabela de minuto por minuto. É sobre ter uma estrutura flexível que se adapta ao bebê e à fase. Janelas de sono, ordem previsível do dia, ritual estável à noite. Quarto, rotina não é sinônimo de treino cruel. Você pode organizar sono e rotina sem deixar o bebê chorando sozinho, usando repetição, ambiente e presença com as principais ferramentas. Quinto, mesmo com rotina, despertares ainda são normais, especialmente no primeiro ano. O objetivo da rotina não é zerar os acordares, é reduzir o caos e tornar tudo muito mais possível e suportável. Sexto, você não precisa escolher entre colo e rotina. Dá para ter rotina com o colo, com o peito, com um vínculo forte. O importante é ter clareza do que é esperado em cada fase e ajustar quando algo está pesando demais para vocês. Então, respondendo ao título desse vídeo, como criar uma rotina de sono sem treinar o bebê? Você já faz isso quando entende que o teu bebê não é um robô. O cérebro dele está construindo o relógio interno e o que ele mais precisa de você é a previsibilidade. Um ambiente que ajuda o corpo a descansar e uma presença que acolhe e não que abandona. Rotina de sono, nesse contexto, é um ato de cuidado e não de controle. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal e manda para aquela mãe que está perdida entre colo e treino, o que eu faço? E se você quer dar um próximo passo, construindo uma rotina que junte sono, amamentação, alimentação, vínculo de desenvolvimento, com base científico, mais linguagem de mãe para mãe, eu te convido a conhecer o método Mundo Mãe. Lá você encontra um curso completo, pensado caso a caso, com esses ajustes, rotinas que fazem toda a diferença no teu dia e nas tuas noites. E lembre sempre, informação aqui acolhe e transforma a tua vivência materna. A gente se vê no próximo vídeo.